Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus já tem nos abençoado e que essa noite também seja uma continuidade das bênçãos do Senhor para nós. Que o Senhor nos fale aos nossos corações nessa noite. Já temos cantado de louvor ao Senhor e que Ele possa também estar falando aos nossos corações nessa oportunidade. E a gente queria falar de um assunto que a gente começou na escola dominical, falando sobre a Páscoa, né? E nessa noite nós vamos falar da ceia do Senhor, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, e a gente vai abordar alguns pontos nessa passagem aqui, que possa de utilidade para cada um de nós, que nós possamos entender e aprender da palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos do Senhor, nós temos uma probabilidade de errar menos, não é mesmo? Então, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Eu costumo dizer que o ser humano ele tem facilidade de aprender coisa. Todos nós temos facilidade de aprender coisa. Todos, não existe ninguém menos. Todos têm facilidade de aprender coisa. De repente você não consegue aprender aquilo que você busca às vezes, ou aquilo que você acha que é importante, mas a gente sempre tem facilidade de aprender coisa. Qualquer um tem facilidade de aprender coisa, né? Principalmente aprender as coisas de Deus. Agora, para ter aprendizagem, precisa de interesse para aprender. Se não tiver interesse, não vai aprender a fazer nada, né? Tem que ter interesse. Então, nós aprendemos daquilo que nós interessamos. Então, que o conhecimento do Senhor seja o interesse proposital de cada um de nós, né? Então, nós precisamos desenvolver um interesse proposital. Tem um interesse prazeroso de aprender coisas, né? Às vezes a gente tem interesse prazeroso de aprender coisas. Eu não sei de que você gosta, né? Mas a gente tem coisas que a gente tem prazer em conhecer, né? Quem gosta de futebol tem satisfação de aprender sobre futebol. Quem gosta de política tem prazer, né? Ele aprende com prazer aquilo. E a pessoa que gosta de filme, ele também vai aprender sobre aquilo sem fazer muita força, não é mesmo? Então, nós temos facilidade de aprender. Mas a vida, ela nos coloca que nós temos que ter um aprendizado por interesse, um desejo de aprender, direcionar a nossa aprendizagem. Né? Porque tudo aquilo que a gente aprende aqui nesse mundo vai ficar por aqui. Tudo que a gente aprende desse mundo vai ficar por aqui. A gente pode ser expert em qualquer coisa, vai ficar por aqui. Mas quando nós aprendemos de Deus, nós aprendemos do que é o Senhor, né? Isso vai para a eternidade. Porque só aquilo que nós fazemos para o Senhor vai para a eternidade. Não tem jeito. Só aquilo que nós fazemos para o Senhor, né? Então, porque diz que Paulo vai dizer aquelas palavras lá, buscai, vós que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Né? Então é isso, que nós sintamos o desejo, um propósito de aprender do Senhor, mesmo que não seja prazeroso, mas que a gente se esforce a aprender do Senhor, né? Aprender do Senhor. Oséias vai falar no seu livro, vai dizer assim, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né? Cuideis para que não sejam enganados. Paulo vai advertir a igreja, cuideis para que vocês não sejam enganados, cuide, né? Então, aprender vai nos facilitar isso. Eu queria trazer uma palavra nesse sentido. Então, a gente queria abordar aqui Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, e vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está falando de aprendizagem e ensino. Eu recebi do Senhor, ele aprendeu do Senhor, e que também vos ensinei. Está vendo a nossa colocação? Eu digo sempre que nós temos que ser humilde para aprender com uma criança e ser audacioso para ensinar um doutor. Então, quando nós aprendemos do Senhor, porque o conhecimento do Senhor ele não é limitado simplesmente àqueles que têm preparação acadêmica. O conhecimento do Senhor é para todo aquele que tem fôlego de vida.
todo aquele que tem fôlego de vida tem possibilidade de aprender do Senhor. E nós, como aprendemos do Senhor, nós sentimos a necessidade de ensinar os outros. É isso que Paulo começa a dizer nesse primeiro versículo aqui. Presta atenção. Porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei. Aprender e ensinar. Nós não podemos ensinar aquilo que nós não sabemos. Aprender e ensinar. Está vendo a nossa posição diante do Senhor? Como é que é interessante? Eu lembro de uma pesquisa que que eles fizeram, o quão poucos cristãos conheciam de Cristo. Nós vivemos num país cristão, que as pessoas conhecem tão pouco de Cristo. Foi feita uma pesquisa, o quão pouco as pessoas conheciam de Cristo. Aí eu te pergunto, é culpa da igreja? É culpa dos ensinadores? Não é culpa dos ensinadores. Judas teve o melhor ensinador. Mas não resolveu. O aprendizado não está naquele que ensina. O aprendizado está naquele que interessa em aprender. Interessa em aprender. Pessoas têm desculpa dizendo que o colégio público é muito fraco o ensino. Se é fraco o ensino, você tinha que tirar 10 direto. Ensino fraco, você está lá capengando com nota vermelha. O problema está no colégio ou está no aluno? Eu conheço muitas pessoas que têm diplomas, doutorado, que estudou em colégio público. Então isso é uma forma de botar culpa no outro pelas falhas, por causa dos resultados das minhas escolhas. A gente vai abordar também um pouco essa temática aqui, da gente colocar culpa no outro, pelas nossas derrotas, muitas das vezes. Porque eu recebi do Senhor e o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu. E disse: tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão e beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Esse trecho aqui, irmãos, está falando de um mandamento do Senhor. A ceia do Senhor é um mandamento dele, para que nós servamos juntos, para trazer à memória o sacrifício de Cristo por cada um de nós. A ceia do Senhor, ela não é uma continuação da Páscoa. A ceia do Senhor é um algo extraordinário, simbolizado daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Nós podemos visualizar naquele momento ali uma coisa tão simples, um pão e o vinho, que traz representatividade tão profunda para nós que entendemos o que é ser salvo pelo Senhor. Se você ainda não conseguiu profundidade no que é ser salvo pelo Senhor, você não vai apreciar aquele momento da ceia ali. Você não vai conseguir vivenciar aquele momento. Você não vai conseguir ter entusiasmo naquele momento. Porque é um ato da igreja que não demanda nenhuma emoção. Nenhuma emoção externa. Mas é um ato da igreja que demanda uma emoção interna por aquilo que eu recebi do Senhor. Por aquilo que eu recebi do Senhor. E quando nós estamos na ceia, eu queria abordar esse ponto que Paulo vai dizer aqui. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo,
que é partido por vós, fazeis isto em memória de mim. Qual é a finalidade da ceia? A ceia não tem um poder místico. A ceia não é local que as pessoas vão se fortalecer no Senhor. A ceia não tem essa finalidade de poder místico. A ceia não é lugar de lamento. A ceia não é lugar de clamar, mas é um lugar de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, de exaltação do Senhor. A ceia é esse momento. Né? Não é momento de lamento. Mackintosh, ele diz no seu livro, dizendo que nós temos muito... Esse livro que eu cito é o livro que Mackintosh escreveu lá no meado de 1800. Ele escreve esse livro antigo, né? Que fala das mesmas convicções que nós temos hoje no ano de 2024. Você percebe que como isso é fantástico? O cara escreve algo lá em 1800, pancada, que tem... Por que é tão vivo essas palavras? Porque ele fala de algo eterno, ele fala de algo grandioso. Por causa disso que é um livro que tem atualidade, ensino para a atualidade, esse livro. É um livretinho muito pequeno, está até ali no banco. Se você tiver a oportunidade, leia. A Ceia do Senhor. Então ele diz que cada um de nós temos problemas, lutas, dificuldades. Cada um de nós temos nossos motivos para oração, para pedir, mas a ceia do Senhor não é local para isso. Não é local para isso. A ceia do Senhor é local de adoração ao Senhor. Nós viemos para adorar ao Senhor por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. Então, nesse primeiro versículo aqui, Paulo vai dizer assim: fazer isso em memória de mim. Então, a ceia do Senhor, ela nos aponta para o passado. Ela aponta para o passado, mostrando para nós quem eu era. Quem eu era, quem você era sem Jesus. Está lá em Efésios capítulo 2. Vamos ler Efésios capítulo 2? Olha só que interessante. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer assim, ó. Quem eu era, né? Aponta para o passado. E vos vivificou, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como os outros também. Então, quando eu olho para o passado, irmãos, eu vejo isso. Eu vejo quem eu era. A ceia nos mostra, ela nos aponta para o passado, de algo que foi feito ao meu favor, que me alcançou. Isso é fantástico. Isto é fantástico. Isso nos traz uma satisfação, tem que nos trazer uma satisfação. Tem que nos trazer uma alegria plena. Uma alegria plena. Quando a gente entende isso. Então, quando eu olho para o passado, ela me aponta para o passado, o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu passo a conhecer isso. Você já viu aquela passagem, aquele versículo que diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não está falando de nós. Não está falando de nós. Está falando das pessoas que viveram antes do sacrifício de Cristo. Aqueles creram e não viram. É como Moisés vai dizer: saiu como vendo o invisível. Vendo o invisível. Porque a maioria das pessoas, independente se crê em Jesus ou não, se acredita em Deus ou não, ele consegue falar da morte de Cristo na cruz. Ele consegue falar. Ele sabe de alguma coisa. Ele sabe que Cristo morreu na cruz. Né? Então ele não vai crer naquilo que ele não viu.
Ele vai crer naquilo que ele viu, não de repente visivelmente, mas ele viu intelectualmente, através de informações, ele conseguiu ver. Então a ceia do Senhor nos leva a olhar para trás, fazer isto em memória de mim, para que eu possa lembrar de quem eu sou. Lembrar o que me tornou, o que a cruz fez ao meu favor, irmãos. O que ela fez em meu favor. Então, quando eu olho para o passado. Mas a cruz também, a ceia do Senhor, me faz olhar para o futuro. Me faz olhar para o futuro. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Eu disse cedo que a Páscoa era estatuto perpétuo. A ceia do Senhor, ela tem um tempo para acabar. Então, você que já é um crente em Jesus, não tem esse hábito, aqui é o momento. Aqui é o momento de participar disso. Porque quando Cristo voltar, isso não vai ter valor mais. Aqui é o momento. Aqui, hoje é o dia de participar, de envolver. Né? Agora é o momento de santificar, de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, de negar a si mesmo por causa do Senhor. Agora é o momento. Depois não vai precisar mais. Quando Cristo voltar, não vai precisar nada disso. Não vai precisar mais de oração, não vai precisar mais de reunião de ceia, não vai precisar mais de reunião de estudo. Não vai precisar mais. Então aproveite. Caminhe com o Senhor neste tempo presente. Né? Caminhe com o Senhor. Então a ceia do Senhor nos traz para que nós possamos olhar para frente, saber para onde eu vou. Saber para onde eu vou. Isso traz para nós um conforto, irmãos. A gente precisa ficar ansioso. A gente fica até ansioso, a gente fica, mas não precisa. As coisas vão acontecer. Vai passar. Né? Então, quando eu tenho convicção para onde eu vou, eu digo sempre uma frase aqui, quando eu sei quem eu sou e para onde eu vou ter uma vida aqui mais leve. Não vou me preocupar. Vou me preocupar de amanhã? Vou sim, mas não vou me desesperar. Né? Não vou perder o controle. Né? Porque a preocupação, ela é inerente a cada um de nós. Não existe quem não vive sem preocupação. Não existe pessoa. Tem pessoas que têm um outro controle em relação à preocupação. Mas todos nós temos preocupações. Todos nós temos uma porção de ansiedade. Todos nós. Só que uns têm um controle maior e outros nem tanto. Mas todos nós somos vulneráveis a isso. Vulnerável à ansiedade, à preocupação. Né? Mas que essa preocupação a gente possa viver de uma forma a não perder o sono por causa disso. Mas às vezes a gente perde o sono por causa disso. Mas nós temos que batalhar em nós e tentarmos trabalhar em nós para que nós possamos ser fortalecidos emocionalmente. Então, quando eu tenho certeza para onde eu vou ter uma vida aqui mais tranquila. Mesmo que as tempestades sejam grandes, mesmo que as dificuldades sejam grandes, mas eu vou ter uma condição de resistir às dificuldades, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que o Senhor virá. Você lembra que está escrito lá em Filipenses capítulo 2, me parece? Olha que interessante. Filipenses capítulo 2. Capítulo 3. Olha só que interessante. Capítulo 3, versículo 20. É nisso que eu creio, irmãos. Então o aprendizado vai nos fazer isso, vai nos trazer conforto.
Versículo 20, mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Sua cidade não é Itaperuna. Isso aqui nós estamos aqui de passagem. Peregrino e forasteiro. Peregrino e forasteiro. O que nós temos não é nosso, é uma administração. A gente administra aquilo que o Senhor nos proporciona. O Senhor ele nos proporciona algo e a gente possa ter sabedoria para administrar da melhor forma possível. Porque nós estamos aqui de passagem. A nossa cidade está no céu, irmãos. Nossa cidade está no céu. Porque o Senhor vai voltar. Então, toda vez que nós reunimos em torno da ceia do Senhor, nós estamos falando para nós mesmos, o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Posso nos alegrar. Por causa disso que na ceia do Senhor é um momento de alegria, não é momento de lamento. Não é momento de lamentar as nossas derrotas, mas é cantar glórias à nossa vitória. Porque a ceia do Senhor simboliza a nossa vitória. A nossa vitória está simbolizado naqueles elementos da ceia ali. Né? É simbolizado a nossa vitória. Uma reunião que não traz nenhum emocionalismo, mas que tem uma profundidade de simbolismo muito grande. Muito grande. Ali representado no sangue e no sangue o corpo do Senhor Jesus Cristo. Nos traz uma convicção daquilo que eu creio. Aí eu posso expressar as mesmas palavras de Paulo. Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu creio. E eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei em quem eu creio. Né? Então, sei em quem eu creio. Então, se eu tenho a firme convicção que o Senhor virá, eu tenho que viver aqui de uma forma melhor. Eu lembro quando eu trabalhava no DAD, e o DAD ia para a praia, né? E aí, cada semana, o DAD ia chegar. Aí a gente danava arrumar as coisas para o DAD chegar, estava a coisa mais ou menos arrumada, né? A gente sabia que ele ia chegar aquela semana. Então a gente dava uma melhorada no ambiente para não ficar muito ruim, né? A gente fazia isso, DAD. Eu já contei isso, DAD, né? A gente fazia isso. Então, é isso aí, quando você tem essa expectativa, você vive de uma forma mais satisfatória. Né? Então, quando eu tenho sempre dito aqui sobre a expectativa do céu. A expectativa do céu que tem que nos mover. Né? Quando a gente tem a expectativa de ir para um lugar, eu falei até de manhã aqui, quando a gente tem aquela expectativa para ir para um lugar legal, né? Fazer uma viagem para um lugar bom, né? Quando a gente vai fazer aquele cruzeiro de navio, né, Deus? A expectativa que né, é bom, né? A gente vai lá para o Chile, né? Você quer viagem no Chile, né? Só quem tem dinheiro vai para o Chile, né? Então, fazer aquela viagem no Chile, ver aquela neve, aquele negócio, né? Aí cria aquele momento, né? Os dias passam mais tranquilo, o trabalho fica mais, né? Fica mais leve, né? Hoje está difícil, o sol está quente, está ruim, mas semana que vem eu vou para aquele lugar legal, vou tirar férias, vou para uma cidade, vou para algum... Né? A gente passa aqueles dias, mas a dor é a mesma, o sol quente é a mesma coisa, as dívidas, mas você trabalha com mais convicção, você faz as coisas com mais leveza. Por quê? Porque você vai chegar aquele dia, você vai descansar. Eu vou para um lugar bom, né? Eu vou para Santa Clara, eu vou para Guarapari, né? Anos. Vamos passar um dia em Guarapari. Então, o dia continua a mesma coisa, mesmas lutas, mas com um sentimento diferenciado. Então, o céu é isso, irmãos. O céu é isso. Quando nós temos convicção que nós vamos para um lugar muito fantástico, a gente vai viver aqui, vamos ser melhores cristãos. A gente vai ser pessoa melhor, a gente vai enfrentar as lutas, a gente vai viver de uma forma melhor. Não é porque eu sei que o Senhor virá. O Senhor virá para me buscar. Né? Ele vai falar isso lá em João, capítulo 14. Eu acho muito fantástico, João, capítulo 14. Olha só que coisa, que palavra
confortante aqui em João capítulo 14, né? Ele vai dizer essas palavras assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Né? A gente se turba, a gente fica... Perde mesmo, a gente perde a fé, muitas das vezes. Né? Mas ele fala aqui, ó, não se turbe o vosso coração, crê em Deus. Crê também em mim. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. É uma promessa dele. É uma promessa dele. Jesus não vai voltar quando eu estiver melhor espiritualmente, não. Jesus não vai voltar quando o mundo estiver mais receptivo a ele, não. Ele não vai ver porque a gente melhorou, né? Ah, vou lá, vou buscar lá, porque tu melhorou tanto como pessoa. Não melhorei nada. Não melhorei nada, precisava melhorar muito mais. A santidade é um processo diário, de cada dia. Né? Então ele vai falar assim, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo vai usar umas palavras fantásticas, vai dizer assim, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Expectativa do céu, irmãos. A expectativa do céu nos traz para nós uma caminhada mais tranquila. Eu já contei esse fato aqui, vou contar de novo. Né? Quando a gente sabe para onde a gente vai, a viagem fica mais tranquila para ir. A gente sabe para onde vai, a gente conhece o caminho. A gente conhece o caminho. A gente vai tranquilo. Né? Quando eu até contei, já contei, vou contar de novo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro agora com o Jorge, eu fui tranquilo. Fui tranquilo. Tranquilo, porque eu não conhecia o caminho, mas o Jorge conhece. Então eu não me preocupei com o sinal de entrar, ser viaduto, contorno, não estava nem aí. Chega o Jorge é fera. O Jorge parou em certo lugar lá, chovendo, e veio me contar, errei o caminho. Eu falei, rapaz, tem noção se errou o caminho? Você pode rodar aqui 2 dias no quarteirão, o que eu vou custar perceber que você errou o caminho? Ele parou o carro, desceu do carro, chovendo, abriu o vidro, aí falou, eu errei o caminho. Para mim não fez diferença nenhuma. Né? Então, vai tranquilo. A vida é essa, irmãos. Se você sabe para onde você vai, você pode viver mais leve. Você pode viver de uma forma mais leve. Né? Você pode se preocupar menos. Pode preocupar menos. Né? Então, a ceia do Senhor nos convida a olhar para trás, olhar para frente, e ela nos convida a algo fantástico. Ela nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Examine-se a si mesmo e coma. Ela nos convida a olhar para nós. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós possamos perceber o quão o Senhor ele é grandioso, o quão ele é maravilhoso, o quão ele é amoroso. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, e a gente começa a perceber que nós não somos dignos. Nós não somos dignos disso. Aí a nossa adoração a ele é muito maior. Que a gente começa a olhar para dentro e fala assim, gente, eu não sou digno disso. Eu não sou digno do céu, cara. Você não é digno do céu. Você não é digno das bênçãos que o Senhor tem te proporcionado. Mas não é as bênçãos do Senhor, ela não é meritória. É por graça. É por graça. Né? Não é meritória as bênçãos do Senhor, ela é por graça. Então quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, a gente começa a perceber que nós precisamos melhorar como pessoa. Porque a gente tem facilidade de olhar para o outro, né? A gente tem facilidade de botar a culpa no outro. Ah, tá ruim porque, como eu disse no início, tá ruim porque eu não consegui estudar, porque eu estudava no colégio público, lá no ensino era ruim. Bota a culpa no outro. Os professores iam lá, davam aula meia boca lá. A merenda não era tão boa, né? Você trabalhou em colégio, a merenda não era tão boa, as cozinheiras não faziam comida boa, né? Então você começa a botar a culpa no outro. O meu casamento está mal porque é minha esposa, meu casamento está mal porque é meu marido. A gente começa a olhar para o outro, tem que olhar para dentro de nós, irmãos.
e ver naquilo que a gente pode melhorar. Naquilo que a gente pode melhorar. Então, quando eu olho para dentro de mim, eu consigo perceber. Né? Por isso que Jesus vai falar assim, ele fala da pessoa que olha para o outro, quer tirar o cisto do olho do outro e não consegue perceber a trave que está no seu olho. Né? Então, nós somos convidados a olhar para dentro de nós, porque nós somos seres individuais e solitários. É tão fantástico isso, olhar para dentro, que o Senhor, aonde Ele vem habitar? Ele vem habitar dentro de nós. Por que Ele vem habitar dentro de nós? Porque nós precisamos melhorar, porque as nossas maiores lutas, irmãos, elas são travadas dentro de nós mesmos. As nossas maiores lutas são travadas dentro de nós mesmos, com os nossos maus pensamentos, com os nossos maus conceitos, pelos nossos preconceitos. São tudo isso que nos pesa, Né? Então, quando nós começamos a olhar para dentro de nós e possamos ter uma visão melhor, ampla de nós mesmos, e que nós possamos perceber que nós somos carentes da glória do Senhor, da bênção do Senhor, que nós precisamos de caminhar no caminho da santidade, a gente vai conseguir mudar, uma mudança interna. É aquilo que eu sempre falo aqui, o Senhor, quando Ele entra em nossas vidas, às vezes Ele não muda o exterior. A gente continua com a mesma aparência. Né? Mas Ele muda a nossa forma de pensar. Ele muda a forma de pensar. E quando a gente muda a forma de pensar, a gente muda a forma de agir. É um processo. E quando a gente muda a forma de agir, as coisas tendem a mudar. A circunstância vai mudar quando a gente muda a forma de agir. Então, irmãos, a ceia do Senhor nos convida a olhar para dentro. Quando nós olhamos para dentro de nós, a gente começa a perceber o quão grande é a graça do Senhor. E o quão eu sou vulnerável. E o quão eu preciso da presença do Senhor. O qual eu preciso buscar o Senhor. O qual eu preciso aclamar por Ele. Para que Ele possa me socorrer. Para que Ele possa me fortalecer. Para que Ele possa me ajudar. Né? Porque o Senhor, irmãos, Ele espera de cada um de nós coisas melhores. E quem pode proporcionar coisas melhores? Somente nós mesmos. Nós podemos proporcionar coisas melhores para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Nós podemos proporcionar. Né? Mas quando a gente olha para dentro de nós e a gente consegue perceber o quão nós precisamos mudar. Tem uma colocação que eu acho interessante, que diz assim, quando nós olhamos para dentro de nós, nós começamos a perceber que nós precisamos de melhorar. Olhar para dentro de nós, eu entendo quem eu sou. Eu entendo quem eu sou. Individualmente, solitário. Um conselho interessante diz assim, sozinho, cuide do seu pensamento. Sozinho, cuide do seu pensamento. Em grupo, cuide do seu comportamento. Com raiva, cuide das suas palavras. No desafio, cuide das suas emoções. No sucesso, cuide do seu ego. Cada um cuide de si mesmo. Cuide de si mesmo. Você entendeu a colocação? Sozinho, cuide dos seus pensamentos. Em grupo, cuide do seu comportamento. Com raiva, cuide das suas palavras. No desafio, cuide das suas emoções. E no sucesso, cuide do seu ego. Nos convida a cuidar de nós. Quando nós cuidamos de nós, nós proporcionamos alegria, satisfação para nós e para aqueles que estão perto de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus fale sempre ao nosso coração
que Ele possa nos inspirar e sempre nos dar a alegria da sua presença. Em nome de Jesus. Amém.